Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma live aqui das 10 horas da noite. Estava com saudade já de vocês. Já estava aqui com saudade, final de semana longo, rapaz. Então hoje vai ser um dia especial. Eu adoro a segunda-feira, que a segunda-feira é o dia que a gente conversa com alguém que lê o livro. Aí, professor Disseu, seja bem-vindo. Fala, E Leonardo. aí, como é que tá, Ô, Francisco? Tudo bem? tranquilo, tudo certo? Tudo. O meu áudio tá bom? Tá 100% aqui, tô ouvindo tudo. Opa, que bom. E aí, seja bem-vindo aí, ô Francisco. Tava com saudade já. E aí, boa noite, pessoal, que tá aí a audiência do Léo. Tudo Isso. certo? Aí, Tô só ajustando aqui os últimos ajustes da câmera. Pronto, aí, agora ó, tem sim, agora. professor nosso aí, o Francisco, na live, ó. Aí, Disseu, cara, gente boa, hein? É. Ele sempre tá presente aí, ó. Ele Disseu é, ele é. Disseu é uma das minhas referências nos dias de hoje dentro da profissão. Um dos caras que me ajudou a decidir pela profissão de professor, né? Então, é um cara que eu respeito bastante e que admiro pra caramba. Olha aí, professor. Agora pegou aí, pesado. Agora pegou direto no Então, coração, hein? foi. Eu usou emocional agora. Então, Francisco, enquanto o pessoal vão chegando aí, entrando, eu vou me apresentar o pessoal, aí depois tu se apresenta que alguns não podem conhecer a gente ainda, né? Boa noite, Lúdias. Seja bem-vinda para nossa live aqui. Então, eu me chamo Leonardo Fleming, sou especialista em desenvolvimento pessoal e em adaptação de aprendizagem e palestrante e escritor, né? Então a live de hoje ele tem como objetivo trocar comentários, trocar é, sobre o livro que eu lancei há pouco tempo, né? Seja Nota 10 na Vida. E o Francisco, eu estou muito feliz com essa conversa de hoje, porque o Francisco ele fez parte, tem um pouco da parte também de participação desse momento. Eu estudei já com o Francisco conhece um pouco da minha história, então ele pode também levar muito essa conversa hoje. Então, Francisco, é contigo. Então, Leonardo, para quem ainda não me conhece, meu nome é Francisco Passos, né? Então, eu sou especialista em tecnologia da informação e comunicação. Trabalho há alguns anos como funcionário público na área de tecnologia e foi aonde a gente se conheceu também, né? Lá em 2014, eu acho, 2013, por aí, final de 2013, onde a gente se conheceu também na área de tecnologia, onde tu optou por estudar tecnologia, eu também optei por estudar tecnologia. Hoje eu atuo como professor também, além de ser funcionário público. Né? Então, eu atuo nas duas áreas. Atuo no núcleo de tecnologia e informação da Universidade Federal do Acre e estou também como professor na UVES, no Centro Universitário UVES, que é uma faculdade aqui da região. Então, muito obrigado. Boa noite, pessoal que estão entrando. A nossa conversa é um bate-papo mesmo direto sobre o livro Seja Nota 10 na Vida, que eu escrevi há poucos meses, que foi lançado. E o Francisco é o cara hoje, o cara especial para a gente trocar essas informações, críticas. Aí é aberto, Francisco. Aqui é um espaço totalmente livre para tu falar o que tu quiser, comentar também, pode criticar, dar ideias. Esse é o espaço que a gente criou para ter toda essa noção. Aí eu vou começar perguntando algo, né, sobre o livro. Pode Se tu perguntar. pudesse definir em uma palavra o que é que tu achou da leitura do livro, em uma única palavra, o que é que tu poderia falar sobre o livro? Cara, eu acho que a palavra que definiria tudo, para mim, no caso da minha leitura, é motivação. Eu acho que do início ao fim o livro é uma injeção de ânimo para quem tá meio desanimado, para quem não acredita em si próprio.
E, mais do que tudo, ele mostra uma série de motivações, não mostra só uma, mostra uma série de motivações em todos os capítulos, de como, quando a gente quer, a gente supera alguma coisa, e às vezes, quando a gente não quer, ou que a gente não sabe para onde ir, tem pessoas que estão ali do nosso lado e que, às vezes, são, como tu bem colocou até no livro lá, são os nossos anjos, né? São pessoas que do nosso lado para ajudar a gente. Então a motivação ela predomina em todos os capítulos do teu livro ali. Seja por ti, motivado, seja por as pessoas que estão ao teu redor também te motivando, né, em prol de um objetivo maior. Então acredito que Sim. motivação é a palavra central aí nessa leitura, né? Para quem estiver lendo, vai se motivar do início ao fim. É uma injeção de motivação aí. Pô, eu achei, eu fico feliz então, porque por muito tempo, por muitos anos da minha vida, eu acreditava que eu não via motivação na minha vida. Eu achava que não existia. Até mesmo quando a gente começou a estudar naquela época, eu ainda estava um pouco desmotivado ainda. Por algum motivo, ali eu deu um up na motivação. Vários setores, professores, o Disseu está aqui assistindo a live, ele também tem ele é um ótimo professor, ele sabe motivar os alunos, né? Eu gosto muito da dinâmica dos professores, igual o professor Disseu. Ele sabe realmente mexer com o aluno e ele não mais com mais dificuldade, ele sempre vê o potencial melhor do aluno, né? Então, eu acho muito legal isso. O Aí legal também. pode falar. O legal também que eu vi, por exemplo, é que tu ressalta sempre a educação como base da formação total do indivíduo, né? Então tu coloca, por exemplo, a educação tradicional que a gente recebe como sendo algo que tem algumas falhas para as pessoas que têm uma necessidade mais específica, mais especial, mas tu coloca também que ela é a base para que tu consiga se desenvolver, né? Então, não é uma crítica ao sistema de educação, mas eu vejo como uma sugestão para melhoria de algumas coisas, melhoria de alguns processos, para melhoria, por exemplo, para quem tem uma necessidade específica, seja atendido por algo específico, né? Não seja só tratado ali como mais um ou como algo comum. Então, o que eu acho legal do livro é isso. Ele não é uma crítica, ele é uma sugestão para algumas coisas. Ele não está ali dizendo, isso aqui não funciona, isso aqui não é legal. Ele está lá dizendo, isso aqui não funcionou para mim. Eu busquei essas alternativas aqui, que são as alternativas que funcionaram para mim. Então, me fizeram se conectar, por exemplo, com o sistema tradicional de educação. Então, eu vejo como um grande manual também, esse livro, em minha percepção, como um grande manual de como você pode se adaptar. Então, é um grande manual também de adaptação. Você buscar alternativas para sobreviver no meio em que você não é o mais forte, mas que você pode ser o mais adaptado ali, né? O mais adaptável da situação. Então, tem uma série de dicas, uma série de coisas que, se você ler direitinho, se você prestar bem atenção, você consegue entender como dicas de adaptação do início ao fim, né? Nos capítulos do livro. Então, achei bem legal isso também e bem interessante. Então é isso mesmo. Tanto para quem ensina, como para quem aprende, né? Eu coloco muito sobre adaptação, falo muito da minha adaptação e tudo, mas eu também acho muito legal a história da minha mãe, que ela teve que se adaptar para poder tentar ensinar um pouco mais para mim. Como eu sempre falo, a escola me ensinou o que aprender, a minha mãe me ensinou como aprender. Então ela também buscou se adaptar para tentar melhorar cada vez mais a minhas chances, que o objetivo dela era que eu passasse de ano. E eu eu via que não era só aquilo, depois, né? Depois de adulto, depois foi muito mais do que ela me mostrou. Então essa parte de se adaptar, às vezes realmente não precisa ser o mais inteligente, não precisa ser o mais forte, o mais tudo. Mas se o cara conseguir se adaptar mais rápido, ele pode também ter uma chance igual aos outros. Até porque inteligência e ser forte é um conceito muito relativo, né? Você é inteligente para quê? Você é forte para quê? Então, talvez se adaptar seja muito mais importante e seja
essencial para qualquer um, porque se você se adapta, você você consegue sobreviver em qualquer meio, né? Se você é forte ou se você é o mais inteligente, dentro do conceito de alguns, você pode ser forte para uns e não para outros, então isso é muito relativo, já a adaptação ela é essencial, né? Então, vejo muito Não, isso. verdade. Eu concordo plenamente, né? Eu acho muito legal essa tua visão da motivação e da adaptação. Tu, em poucas palavras aí, tu já colocou duas características que eu tentei mostrar muito no livro. Motivação, adaptação. Eu fico, foi sem sombra de dúvida, foi o que eu busquei mais mostrar no livro. E eu fico feliz que está sendo visto isso pelos leitores. Não é isso? A Não, com certeza, está bem gente. aparente, dá para entender legal, dá para ver que a tua intenção era até colocar isso, né? Porque muitas leituras que a gente faz, principalmente de leituras que contam história da pessoa, alguns livros que eu li até recentemente, eu tinha parado de ler alguns porque eu vejo mais a pessoa contando um monte de coisas para para se colocar ali como um coitado, como uma pessoa que sofreu muito, mas que superou tudo graças a ser uma pessoa muito inteligente e tal. E no teu livro não vi disso, eu vi que tu sofreu algumas coisas, mas que tu encarou isso como uma trajetória normal de um ser humano e que tu entendeu que tu precisava se adaptar àquilo lá. Então, tu não se colocou como um coitado, se colocou como uma pessoa qualquer, como um ser humano qualquer que está ali, que precisa aprender, que precisa se adaptar e que precisa principalmente correr atrás dos meios necessários para que tu consiga sobreviver no meio da vida, né? Consiga se adaptar ali à vida normal de todo mundo. Então, alguns trechos ali que são até engraçados, tu não tá se colocando como um coitado ali, tu tá se colocando como alguém que também achou a situação engraçada. Então, até da nossa convivência na faculdade, da nossa convivência em alguns lugares, algumas situações que pra gente foi engraçada e que tu também levou isso como uma situação engraçada, porque tu entende que é algo que a gente vai rir em algum momento, mas tu entende também que tu tá ali superando uma coisa que os outros que estão ao teu redor não tem, né? Então isso é bem legal também. É uma qualidade que tu conseguiu passar no livro, e uma qualidade também que eu consigo observar em tu quanto ser humano, né? E qual foi esses momentos aí que tá falando aí da faculdade que a gente passou? Ó, até vi aqui agora que o Diego entrou aqui na live. Se tiver por aí, Isso. Diego, acena aí pra gente, que é uma história que te envolve também. Então, Cuidado com a história. uma história engraçada que devia estar já nesse teu livro aí, hein? Devia estar também na segunda edição, sei lá, se tu fizer, já pensa nessa história. Que é quando a gente foi para São Paulo, a primeira vez. Foi eu, tu e um colega nosso, né? Que é o Diego, que eu falei que está aqui na live com a gente. Um belo dia, decidiu que a gente ia visitar o prédio do Google. A gente ia lá na sede do Google, a gente não tinha combinado com ninguém, não conhecia ninguém lá do Google, mas a gente ia lá ver se conseguia entrar. E o Leonardo ia tentar fazer o nosso passe lá no Google. Então, o Leonardo teve a bela ideia de a gente ir a pé. Não, vamos a pé, que é bem pertinho aqui do local onde a gente está hospedado. Então, a gente saiu, acho que isso era umas 7 ou 8 da manhã, e o Leonardo foi guiando a gente para a gente ir para a sede do Google. Isso deu 8 horas, deu 9 horas, deu 10 horas, e o Leonardo dizendo, não, galera, tá bem pertinho aqui, é bem ali na frente já. E a gente já tava meio que puto da vida, porque a gente não conseguia chegar em lugar nenhum. E uma bela hora, deu mais ou menos umas 11 horas da manhã, a gente chegou no mesmo lugar de onde a gente tinha partido. Então, essa foi uma das histórias que envolveu a gente. Tem até deixa eu ver aqui, tem até uma foto aqui de eu e o Diego meio Rapaz, eu me que lembro da... puto da vida ali, plenas 11 da manhã, chegando no mesmo lugar de onde a gente tinha partido, graças ao nosso guia Leonardo. Então é uma história que foi engraçada, não deu nem pra gente ficar com raiva, porque acabou que todo mundo riu da situação. Mas acabou que a gente conseguiu achar, né, o prédio depois de muito tempo andando, e a gente não conseguiu entrar. Por quê? Porque a gente não tinha combinado com ninguém, a gente não conhecia ninguém de lá, então a gente foi barrado na porta e
Foi. Foi o dia perdido aí, graças ao nosso guia Leonardo Fleming. Mas é muita coragem também de vocês dois deixarem o cara que tem dificuldade de entender esquerda e direita dentro do mapa, olhando os mapas, as ruas, pegar as ruas invertidas quando ia escolher as ruas. Aí, Pois é, acredito que a gente tenha andado em mais de uns 20 quilômetros de pé, no sol, num lugar que a gente não conhecia, ninguém, graças ao Leonardo. aí agora, aí a culpa é minha, de vocês de confiarem no cara que tem dificuldade de entender qual é o lado esquerdo e direito dentro de um mapa. Mas foi interessante que a gente foi com um projeto a gente conheceu muitas partes de São Paulo também, e um dos nossos objetivos que a gente chegou lá realmente foi conhecer o Google, e uma das táticas que a gente usava era falar que era do Acre, porque parecia como se fosse uma chave mágica. Quando falava que era do Acre, o pessoal ficava feliz, deixava a gente entrar nos cantos e tal, para conhecer, mas lá não deu certo, não. O Acre, essa chave não deu muito certo, não. Nem meus bombons de cupuaçu, não foi, o Francisco? Mesmo o bonde com o poço do Léo, que ele usava como chave de entrada pra gente aí em alguns lugares, né? Aqui ainda tem mais uma foto desse belo dia. Perdido. Perdido. Isso é verdade. Foi uma semana bem especial aquela lá. Gostei muito. Não, sim, é uma história bem interessante para colocar no livro, sim. Eu vou colocar na segunda edição aí, ó. A professora Luana entrou aí, o Francisco, e ela conhece também um pouco da história, né? A professora Luana também é outra pessoa que eu acredito que tenha contribuído muito, né, para nossa formação profissional mesmo, né? Uma pessoa que incentivou, que ajudou e que sempre teve motivando a gente, né? Principalmente como a história que é tua, como o livro aqui é teu, principalmente te motivando, né? Vejo como uma das principais motivadoras aí, junto com o professor Disseu, junto com o professor Marlon também, que foi outra pessoa que contribuiu muito, que ajudou muito a gente, que ajudou na minha formação profissional, que me ajudou em perspectiva de profissão também. Não está aqui, mas também merece o crédito por muita coisa na nossa vida, né? Na verdade, na vida minha, todos os colegas também que estudaram com a gente. O que eu mostro também no livro é isso, Francisco. Eu falo, como tu falou, dos professores. Alguns anos atrás, com toda sinceridade, eu achava os professores a pior classe do mundo. Eu achava que os professores tinham a culpa da minha dificuldade de aprender. E eu estava fazendo um levantamento. Na verdade, foram pouquíssimos professores que me deram problema. A maioria me incentivavam a continuar, a ver outras formas. Na faculdade mesmo, eu desisti de várias faculdades, com medo de apresentar trabalho, com medo de fazer uma monografia, com medo porque o professor foi meio grosso comigo, aí eu desisti. Só que aí eu percebi por outros caminhos, por outras formas, que realmente o que faz a diferença pode ser um ou dois professores, mas se eles acreditam no aluno, se eles acreditam no potencial, o mínimo que for, faz toda a diferença para esse aluno. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive professores no fundamental, no ensino médio, na faculdade, que fizeram essa diferença e eu me comparava a eles. Eu ia por rumo deles para poder conseguir sanar ou melhorar outra dificuldade que eu tinha. Mesmo que não fosse da mesma disciplina, pelo menos fosse, eles me davam. E eu tento mostrar isso no livro, que eu tento ver sempre o lado bom dos professores, sempre a melhor parte, mesmo aqueles, vamos dizer, né, os mais cruéis, os mais carrascos que a gente sempre tem o lado bom deles. E é o que me faz querer, foi um dos motivos que fez eu escrever esse livro, por causa desses professores. Foi um dos motivos que fez eu querer colocar esse livro à disposição, né, para o pessoal entender um pouco da história da educação na minha vida.
e como a parte dos professores é bem importante. Os professores têm que ser valorizados, os professores têm que ser elogiados. Professores, se pudessem ganhar um presente por dia, era para ganhar, porque é o que faz a diferença. Não tem para onde. E por muitos anos eu achava que não. Então, o professor, para mim, está lá no nível lá em cima. Teve muitos anjos professores na minha vida. Pois é, isso é legal também, que mostra a importância da relação horizontal, né, entre aluno e professor. É aquela relação onde o professor não está lá em cima e o aluno lá embaixo. Basicamente, a gente tem duas pessoas que estão aprendendo uma com a outra e que em algum momento tu vai ter alguma coisa que tu vai agregar na vida desse professor, vai ter alguma coisa que o professor vai agregar com certeza na tua vida também. Então é importante essa troca de conhecimento acima de tudo e que o professor não seja só um mero repetidor de conteúdo, ele esteja ali para te incentivar, para te colocar como um direcionador, né? Para te direcionar para uma profissão, para te direcionar para a vida, para te direcionar para várias coisas e que ele esteja ali participando contigo. Isso é uma coisa que eu aprendi lá na base com alguns professores e que eu tento levar até hoje, dos meus alunos, eu tento levar isso para eles também. Tento participar com eles de alguns eventos, tento direcionar para eles, tento mostrar para eles como o conteúdo que eles estão aprendendo em sala de aula vai ser importante na vida deles, como eles podem ser criativos, como eles podem mudar a realidade deles, como eles podem praticar a profissão deles, mesmo antes de já estar no mercado, né? Então, eu tento sempre colocar a faculdade como sendo o ponto de partida para que eles comecem a praticar uma profissão, para que eles não tenham medo de errar, principalmente, porque a gente foi educado lá na nossa base para não errar. E isso talvez seja uma das piores coisas que a escola comete com os alunos. Ela te cria para ter medo de errar. E o medo de errar, ele te impede de ser criativo. A partir do momento que tu tem medo de errar, tu vai ter medo de fazer determinadas coisas, tu vai ter medo de criar, tu vai ter medo de fazer coisas inovadoras. E a partir do momento que tu tem medo de fazer coisas inovadoras, tu vai seguir um padrão que todo mundo segue. Então a gente não vai ter evolução em nada, a gente não vai ter coisas novas, a gente não vai ter adaptação, que é o fundamental aí no teu caso também. Então, já imaginou, tu tem medo de errar em tudo, então tu vai ter medo de se adaptar, porque a adaptação depende de tu fazer coisa nova. Então, muita coisa aí vem do método, do modelo que a gente foi educado. A gente foi educado para não errar. Sendo que errar é normal, errar é essencial, errar é fundamental no ambiente de sala de aula, de aprendizagem. O professor está ali para te direcionar para o lugar certo e dizer, ó, errou, não tem problema, vai lá, faz de novo, faz desse jeito, vamos fazer de outra forma, vamos ser um pouco mais criativo e isso aí a gente consegue talvez ter um trabalho melhor, direcionar as pessoas melhor, construir uma relação horizontal e principalmente incluir as pessoas, né? Qualquer pessoa que tiver um pouco mais de dificuldade de aprender dessa forma, pode aprender dessa outra forma que não existe, na verdade, uma forma correta de aprender. Existe aprender ou não aprender, né? Então, a forma pouco importa, cada um aprende da sua maneira. E eu tento, no livro eu mostro muito isso, tanto que eu criei o meu próprio método de aprender. E o melhor, que esse método ele não ficou só para mim, deu para inserir em várias outras formas e outras pessoas estão usando. Na semana passada mesmo, eu dei uma mentoria. Eu sou um aluno que agora está dando até mentoria para pessoas que queiram aprender de forma diferente, aprender mais. Então, isso é espetacular. Como que um aluno pode ser professor? Aí tu falando aí que o professor ele está ali no mesmo nível, né, do que o aluno ali, ele não é mais algo pessoas mais normais. parecido. Então, e na verdade, eu como professor dando essas mentorias, essas consultorias, eu vejo que quando a gente é professor, a gente é mais aluno do que nunca. Porque tu tem que aprender muito. Você está aprendendo o tempo todo, né? Tu é mais aluno do que nunca. E isso é verdade. E no livro, o que te chamou o que te chamou a atenção, Francisco? O que te fez pensar um pouco? O que te fez meditar? Teve algum momento desse no livro? Na verdade, uma das coisas que mais me atenção, até comentei com uma colega minha, que é professora de português, que eu indiquei o livro também, né, para ela ler.
E no decorrer do livro eu vi algumas palavras que estavam escritas da forma, da forma errada, né? E eu pensei, Uhum. pô, será que o Leonardo não prestou atenção nessas palavras? E no final do livro, até dando um spoiler aí para quem ainda não leu, no final do livro tinha um pedido de desculpa teu que se tivesse alguma palavra errada, não era porque tu tinha faltado com atenção ou não era porque tu tinha errado de propósito. Era porque tu sofria de um problema, que tu reconhecia que tinha esse problema, mas que as pessoas relevassem, entrassem em contato contigo se achassem necessário, se achassem um erro muito grotesco. Mas foi uma coisa que eu achei bem bacana. Foi uma coisa que tu diz, ó, eu tenho esse problema aqui, se tiver errado, me comuniquem. Se esse erro, na verdade, for muito relevante para vocês, me comuniquem, que eu providencio a correção. Então, foi algo que eu achei muito legal, onde a gente vê que realmente existe uma superação aí, que existe uma preocupação tua em entender o feedback das pessoas para que tu consiga se adaptar, para que tu consiga para tu consiga entrar ali no contexto da pessoa também, né? Então, isso aí eu achei muito legal e isso mexeu assim um pouco comigo. Às vezes a gente está tão preocupado em não errar e a gente acaba não fazendo as coisas, né? Tu foi lá, fez do jeito que tu conseguia fazer e pediu a colaboração das pessoas para que elas pudessem te ajudar também nesse contexto. Então, isso foi bem legal. E o que é mais legal é que as pessoas entram em contato. Eu achei que o pessoal não. Se fosse para entrar em contato, era mais para criticar, falando que tinha erros, essas coisas. O que eu achei mais legal, teve gente que realmente corrigiu o livro. Ligou falando, ó, eu achei uns erros, é como se fosse algo a mais para o leitor. Ele realmente ligou, falaram, ó, tá com um erro tal, tem que consertar, tá, a ortografia tá errada, a gramática, e eles foram, e a gente vai ajeitando o livro em conjunto. Eu E não sei se... é legal que eu entendi um pouco mais sobre a dislexia lendo esse livro. Era uma coisa que eu já sabia mais ou menos o que era, mas eu não tinha um conhecimento um pouco mais aprofundado. E lendo o livro, tu vai vendo algumas coisas, até a forma que tu escreveu o título dos capítulos, isso foi proposital, eu vi, mas dá pra gente entender de uma forma mais ampla como funciona a dislexia, como é que as coisas se formam na tua cabeça, como é que tu consegue ler, como é que tu consegue interpretar os símbolos. Isso aí eu achei muito legal também. O título dos capítulos tinha momentos que eu passava tipo uns 30 segundos para conseguir ler um título ali com 10 palavras. Eu entendi que o jeito que tu entende é diferente. E o jeito que eu entendo também é diferente. Então são duas maneiras de interpretar a mesma coisa. E isso é legal, que mostra como tu se adaptou, como tu interpreta as coisas. Então isso aí é muito legal mesmo. No decorrer de todo o livro, vi um monte de palavras, um monte de frases, um monte de coisa que leva a gente a emergir nesse conceito do que é realmente dislexia e como é que a gente consegue aprender com isso. Então, quando acabei o livro, eu entendia já um monte de coisas sobre como funcionava, sobre como era, e principalmente eu consegui ver que eu, como professor, preciso me adaptar a isso, eu preciso entender o contexto lá dos meus alunos que têm esse tipo de problema, até que eu consiga também, como educador, me adaptar ao contexto dos alunos lá, dos estudantes. Então, isso é bem legal. Tá? E eu fiz por dois motivos. Eu poderia muito bem ter pedido para alguém fazer uma correção profissional, ter colocado alguém para fazer toda a parte, ter pago alguém para fazer toda a parte mais profissional. Mas eu não quis por dois motivos. Um foi esse mesmo, para as pessoas verem que pode acontecer coisas boas com os erros. Tu, por exemplo, tu leu o livro todo, viu os erros e tal, mas não tirou a essência, a parte boa do livro, né? Ou tirou, não tirou, né? A parte do contexto. E a outra coisa foi que eu queria mostrar para as pessoas que querem muita perfeição. Querem, eu tenho vontade de escrever um livro, tem gente que começa a escrever livro, passa anos e anos lá, mas acha que está com Quer chegar à medo perfeição, né? com medo de alguém criticar. Ah, será que não tem uma palavra errada? Será que não tem um contexto meio mal colocado? E as pessoas deixam
para trás grandes histórias, grandes sucessos que poderiam mudar a vida de muita gente. Então, era duas situações que eu queria deixar bem. Eu não vou... Esse sou eu vou fazer o meu máximo por esse livro. Teve uma correção por cima até de um amigo nosso, para não tirar, para ele fazer uma correção por cima mais pelo contexto das coisas, para dar o sentido que, mas eu não pedi para tirar os erros que realmente tivesse, para deixar, para ficar, porque era eu que estava escrevendo, é aquilo que eu queria que as pessoas vissem, como é que era o Leonardo de verdade. E eu fico muito feliz porque, por causa dos erros, teve gente que me procurou para falar sobre o livro, para me ajudar a corrigir. Teve leitores que, por causa do erro, se aproximaram mais de mim como um autor. Eu achei muito legal esse teu livro, que eu vi que ele é muito simples, até os erros, quando eu vi, como tu falou aí, que quando chegou no final, viu a história dos erros, né? Uhum. Então, eu achei muito legal, porque ninguém é perfeito, cara. As pessoas têm que perceber que a gente erra. E não é pelos erros que eu vou ser criticado, que eu vou ser colocado abaixo de todo mundo. Eu também tenho as qualidades. E os erros podem também se transformar em qualidade. E eu fiquei muito feliz que realmente esse negócio dos erros. E erro é uma coisa muito relativa, né? O erro, por exemplo, nesse caso, não interferiu no sentido total do que eu estava lendo. Então, é um erro ortográfico, é uma letrinha que está faltando, uma letrinha que está a mais, mas que não interfere no sentido total do que a gente está lendo. Então, isso é muito legal. Dá para entender, dá para dar um sentido maior, que a gente não deve olhar só para a história, a gente deve olhar também para a história e para o contexto de como a história estava se formando, o que contribuiu para essa história se formar. Então, no decorrer de todo o livro, a gente vê, por exemplo, que o que contribuiu principalmente para a tua história foi um problema gigante com dislexia, com tu não entender determinadas coisas, com o fato de tu não conseguir se encaixar em determinados círculos sociais, porque as pessoas não conseguiam entender que tu não entendia as coisas da mesma forma que elas. Então, isso também eu achei muito legal no livro. As histórias que tu conta, que são histórias que não é diferente da história do monte de gente por aí. Mas o problema é que essas pessoas não contam essas histórias, não tornam públicas, não fazem com que as pessoas aprendam com esse tipo de coisa. Não fazem com que as pessoas entendam como funciona isso aí. Então, tipo, a história lá da cartinha que tu mandou pra menina, outras histórias que tu não contou também, mas que eu sei, por exemplo, quando tu foi cantar o hino nacional lá, que tu cantou o hino totalmente errado, né? Começou a Vida dos Pirangas Mazes Plata, já pulou lá pro Pátria Amada Brasil, depois voltou pro início de novo, entendeu? Então são coisas que a gente consegue aprender isso de uma forma muito, muito legal e consegue refletir principalmente sobre como a gente encara o mundo, né? Como a gente está encarando as pessoas ao nosso redor, como a gente está tratando as pessoas ao nosso redor e como as pessoas tratam as nossas deficiências também. O André tá rindo aí de tu. Tem noção não. Então eu fico... Outra coisa que a história que a gente se conectou também, Francisco, a gente sempre buscou o lado diferente da educação quando a gente estava estudando na faculdade, certo? A gente sempre buscou aprender fora da sala de aula, que eu também coloco isso no livro, que a gente tem que se esforçar ao máximo para fora da sala de aula, que a sala de aula é só um ponto e o restante do alfabeto vai estar fora daquela sala. E eu fico muito feliz que a gente se conectou muito nessa época de faculdade. No entanto, como tu falou mesmo, tu entendeu mais um pouco de mim depois da leitura desse texto, desse livro. E que ainda que te mudou até como professor. Então, sim. Que tu falou que tu quer ver agora, tem que ver até de outras formas os teus alunos. Tu falou que tu é professor. Sim. E como que esse livro poderia
ajudar tanto um professor como um aluno dentro de uma sala de aula? Teria como Eu tu acho explicar que, um pouco sobre isso? eu acho que para um aluno, principalmente, ele é o ponto chave para que ele entenda que o que ele tem não é um problema que vai excluir ele do mundo. O que ele tem é apenas uma visão diferente do mundo do que as outras pessoas têm. Então ele consegue ler, ele consegue escrever, ele consegue conversar, ele consegue fazer um monte de coisas que todo mundo consegue. Só que ele tem que ter a noção de que ele tem essa visão diferente, de que ele precisa se adaptar, de que ele precisa procurar novas maneiras de aprender. Para o professor, ele é mais que essencial, ele é fundamental para que o professor entenda que ele precisa tratar de forma diferenciada, no sentido de procurar novas alternativas para ensinar o aluno, do que manter aquela forma tradicional de que vai lá no quadro, copia um monte de conteúdo, o aluno copia no caderno e por aí vai. Então a gente tem muitos professores têm essa visão muito antiga de como o ensino funciona. Então, que vem lá da Idade Média. Poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento na Idade Média. Então, o que bastava era você decorar uma porção de coisas, uma porção de símbolos e pronto, você já era detentor de um conhecimento absoluto. Então, como isso era para poucas pessoas, e isso veio se mantendo até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje tem muita gente que ainda faz isso, tem muita escola que ainda faz isso, e que é normal, que é padrão. Então, como a gente vai fugir desse padrão? Como a gente vai procurar um ensino que seja mais inclusivo, que os alunos participem de forma mais ativa e que eles consigam entender que aquele conhecimento que está sendo transmitido ali, ele vai servir para alguma coisa, vai servir para a vida deles, vai servir para ele, por exemplo, aderir a uma profissão, como tu colocou muito bem lá no livro. Tu sonhava em ser policial, tu procurou maneiras de se adaptar, procurou maneiras de estudar, estratégias para estudar, conseguiu passar num concurso público concorridíssimo, que eu sei muito bem como funcionam os concursos para a polícia aqui no nosso estado, conseguiu passar nesse concurso, está aí há vários anos trabalhando, conseguiu se adaptar também para vencer o curso de formação, que eu também sei que é uma etapa muito complicada, principalmente para quem tem uma forma de aprender diferente, tá? Porque é um negócio muito rígido, que segue um padrão ali, ou você se adapta, ou você está fora. Né? Então, é simples assim, ou se adapta ou cai fora. E tu conseguiu também vencer essa etapa, que talvez seja mais difícil ainda que passar no próprio concurso, né? Então, isso é bem legal. Então, tanto professor quanto aluno deviam ler um pouco sobre isso, né? Buscar ler sobre isso. Teu livro é a leitura ideal para isso, acredito, porque ele aborda esses dois lados: professor, aluno, família, principalmente também, né? A gente vê, por exemplo, o tanto que a tua mãe sofreu e como ela também teve que se adaptar. Ela também teve que buscar alternativas. Sim. Das condições, principalmente dentro das condições financeiras que ela tinha. Como é que eu vou ter uma pessoa que não consegue ler direito, que não consegue escrever, porque ela não entende, mas eu não tenho recurso financeiro suficiente para manter essa pessoa, para dar um tratamento especializado para essa pessoa, para ajudar ela com um professor particular e por aí vai. Isso. Então, a tua mãe talvez tenha sido a peça fundamental nisso tudo. Foi lá, pediu uma mesa, a doação de uma mesa, foi lá, arrumou os brinquedos para que tu conseguisse aprender de uma forma ativa e de uma forma diferenciada. Então, talvez aquelas aulas que ela deu para ti tenham sido bem melhores que as aulas que os professores deram para ti na sala de aula de forma tradicional. Por quê? Porque ela te incentivou a buscar alternativas para adquirir o mesmo conhecimento que tu podia ter adquirido lá na sala de aula, né? Então, como é que tu vai aprender matemática, como é que tu vai aprender estratégias, como é que tu vai português utilizando esses bonequinhos aqui de guerra, né? Então, montando estratégias, fazendo um monte de outras coisas que na sala de aula a gente, infelizmente, não é estimulado a fazer. Né? Então, a busca pelo conhecimento, pela prática, ela é fundamental, ela é essencial. Se a gente não tiver essa busca, infelizmente, a gente vai estar criando um monte de repetidor de conteúdo, a gente vai estar formando um monte de repetidor de conteúdo e a gente vai ser um mero repetidor de conteúdo. Chega lá no mercado, o mercado simplesmente vai esmagar. Por isso que muitas empresas, hoje em dia, elas não estão mais buscando currículo, elas não estão mais buscando certificação, elas estão buscando pessoas que estejam empenhadas, que estejam alinhadas
com um monte de diretrizes que não diz respeito à certificação, não diz respeito a diploma. Elas dizem respeito a como tu pensa, como tu encara as coisas, teu potencial de criatividade, teu potencial Sim, de sim. adaptação, o teu conhecimento sobre inovação, sobre tecnologia, sobre as coisas que tu conhece. Então isso é fundamental e é essencial. O mundo está mudando, as coisas estão mudando e a gente precisa se adaptar. Acima de tudo, adaptar. A palavra que a gente está É, falando desde o início da live, que é adaptação. Ou tu se adapta, adaptação. ou tu não consegue sobreviver no mundo. Tu vai ser uma pessoa ali como outra qualquer, que não vai ter formação de opinião, que não vai ter destaque, que Isso. não vai conseguir se colocar no mercado de trabalho, principalmente. Então, ou se adapta, ou, infelizmente, não sobrevive. E aí aí a gente entra numa discussão até um pouco mais até mais pesada, um pouco mais densa, porque assim, eu sei como é que eu tô andando de escola direto, estava andando até acabar tudo, até começar essa pandemia toda, e eu sei o quanto que os professores são sobrecarregados, porque tem muitos alunos dentro de uma sala, são várias salas que eles ensinam, então é difícil dele conseguir enxergar todos os alunos de uma forma individual, de tentar enxergar cada aluno para ver as suas dificuldades, as suas qualidades, suas melhores qualidades. Aí é quando entra a história da minha mãe no livro, que a minha mãe ela não esperou só os professores, que eu acho que é uma parte que a família tem que se juntar mais dentro da sala de aula, mais na escola, principalmente inicialmente, para poder dar essa motivação para os alunos, para os filhos, que a escola é uma extensão, mas outras coisas a gente tem que aprender pelo mundo. Por exemplo, a adaptação, essas coisas, motivação, adaptação, aprender novas tecnologias. Nem todas as vezes a escola vai poder, o professor ou a escola vai poder conseguir. E os pais têm que estar ligados a isso. A minha mãe, quando ela colocou lá os bonequinhos de guerra, lá para eu aprender a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma tecnologia nova que ela usou para a época. Não tem. Foi uma tecnologia Sim, super avançada para a época que ela usou para ela me ensinar algo novo. Então, os pais têm que estar conectados a isso também. Muito, muito, principalmente os alunos ali da base, que estão indo para o segundo grau, tem que estar realmente ativo isso. Então, quando eu coloco a história da minha mãe, quando eu coloco lá desde o começozinho, que vou falando dela, que aí ela não teve oportunidade de estudos e tudo, e tenta me ensinar, quando ela coloca, me ensina de forma diferente, é para mostrar que os pais não precisam de formação acadêmica, de formação elevada, para fazer a diferença também na educação dos filhos. Né? Então, a educação, o aprendizado, a educação é outra coisa, né? O aprendizado, ele acontece ela tem que acontecer em dois caminhos: casa, família e escola. Quando eu coloquei essa história da minha mãe no livro, foi querendo trazer isso. E eu acho que tu conseguiu ver isso também, né? sim, Da sim. família. Na verdade, o, o processo de ensino-aprendizagem ele não deve girar só em torno da escola, né? Ele deve girar em torno da família, ele deve girar em torno de tudo. Eu acho que a tua mãe soube observar muito bem isso. Muita gente fala assim, estudar, ir para uma faculdade, isso aí já não funciona mais. Não é bem assim. Funciona. Só que o que não funciona mais é tu ir simplesmente para a sala de aula, copia um monte de conteúdo e vai para casa, depois chega lá, vai dormir, assistir, fazer um monte de coisa. Tu tem que entender que o ensino ele funciona, ele é o tempo todo, né? Tu tá aprendendo o tempo todo, com um monte de coisa. Então tu pode aprender com, com brinquedos aí, como tua mãe mesmo fez, tu pode aprender adaptando coisas que tu tem na tua casa, tu pode aprender participando de um evento, tu pode aprender assistindo um filme, lendo um livro, principalmente, sobre uma coisa que não tenha
que não seja basicamente relacionado ao conteúdo que tu estuda na faculdade, mas tu pode aprender o tempo todo com coisas do dia a dia, né? Então eu observei muito isso também. É como tu utilizou coisas do teu dia a dia para fazer uma analogia a coisas que tu estava vendo na escola, né? Aprendendo na escola. E principalmente, o que eu pude observar no teu livro, como foi importante a tua formação inicial, teus anos iniciais na escola para a tua formação como cidadão, né? Como, por exemplo, teus anos iniciais na escola, eles te levaram a ter depressão, porque tu não conseguia, e como eles te levaram também a sair de uma depressão. Tudo isso aconteceu nas tuas séries iniciais ali, quando tu tá tendo a formação do teu perfil de conhecimento, né? Então, isso até é um alerta para os próprios pais, né? Acompanharem mais os filhos nessas séries iniciais, porque é quando eles estão tendo ali uma visão maior de como a vida externa funciona, né? Então, ali dava para ver, por exemplo, coisas relacionadas ao teu meio social, coisas relacionadas e um monte de outras coisas que contribuíram, por exemplo, para tu querer cometer suicídio, para tu querer ficar um pouco com raiva da tua mãe, ficar revoltado com o mundo, com as pessoas ao teu redor. Então, como isso é importante, né? E como tu, ao mesmo tempo, conseguiu se livrar de tudo isso, entendendo um monte de coisas, graças principalmente a ajuda da tua mãe, né? Como ela contribuiu ali para eles. Tu não tá aprendendo dessa forma? Peraí, vamos pegar uma mesa, vamos pegar uns brinquedos, vamos mudar um pouco a metodologia de como tu tá aprendendo. Então, isso foi bem legal e é bem legal dentro do livro também. Sim, eu fico... E também tem a parte da... Quando tu tá falando aí me lembra do... Quando a minha mãe, ela busca toda essa forma aí, e mesmo assim eu entro em depressão mesmo com toda essa história de todo mundo querendo me ensinar, mas eu não conseguindo aprender como todo mundo aprendia, e o que a gente mais escuta, que tudo está relacionado com a escola, né? Quando a gente está ali inicial, contigo acho que não foi diferente, que eu só vou trabalhar se eu tirar nota boa, eu só vou passar na faculdade se eu souber escrever um texto bom, para fazer a redação, só vou ter uma bicicleta. só vou ter uma família se eu for bem sucedido, né? E tudo isso tu escuta ali naquele meio relacionado com o estudo. Aí tu imagina, o moleque não sabia escrever nem o nome direito, errava até o próprio nome, falava errado, escutava as pessoas de forma diferente. Aí eu ficava pensando, pô, não vou conseguir trabalhar, não vou ter meu emprego, não vou ter uma família, não vou conseguir terminar nem a escola, aí aquilo ali te leva a um nível que nada vai funcionar para a tua vida porque tu não consegue aprender. E é colocado, na nossa infância, colocado isso de uma forma muito pesada, de uma forma muito cruel. Assim, é tudo, ou tu aprende ou tu não vai trabalhar, ou tu aprende ou tu não vai ser gente. Fala como gente, senão parece que eu não sou nenhuma pessoa, porque eu falo errado. Então, é muito pesado como as pessoas colocam a forma que a gente tem que aprender. Eu tenho que aprender, senão eu não vou ser nada. E isso a gente, quando não consegue, vai dando um nó na cabeça da gente e o pior é que esse nó, ele não acabou só ali na infância ou na adolescência. Veio comigo até a minha fase adulta. Tá? Com poucos anos que eu comecei a entender como que funcionava realmente o aprendizado. Pois é, eu acho que isso é muito de as pessoas ficarem tratando de uma forma diferente, né? Por exemplo, quando todo mundo viu que tu tinha dislexia, todo mundo começou a te tratar como se tu fosse ali, entre aspas, uma aberração, né? Todo mundo dizia, não, todo mundo caindo em cima do Léo para tentar ensinar ele de uma forma diferente, ao mesmo tempo isso recaía sobre ti como não vou conseguir aprender porque tá de gente tentando me ensinar e eu não consigo aprender. Então eu acho que isso é muito desnecessário muitas vezes, é muito cruel com a pessoa também, principalmente quando se é criança com isso. E eu acho que só colabora para que a pessoa se desmotive cada vez mais e principalmente tenha muito mais medo de errar. Eu vou fazer isso aqui não, que eu tô errado. Não vou fazer isso aqui não, porque senão um monte de gente vai me repreender e dizer que não tá legal, que não tá certo. E isso mata principalmente a criatividade do indivíduo, né? Mata
o ser humano ali, a produtividade do ser humano. Então você vai ser alguém improdutivo, você vai ser alguém com menos criatividade. Isso. Isso está acontecendo muito hoje em dia ainda, né? Hoje está acontecendo de uma forma muito massificada. O que a gente vê de gente super inteligente, de gente que tem uma capacidade superior à nossa em conhecimentos que nem não dá nem para comparar, mas que não consegue se comunicar, não consegue falar com as pessoas porque acha que tem uma timidez muito forte, porque tudo isso não foi trabalhado de uma forma de aprendizagem que a gente tem que ter. Tem gente que eu conheço na nossa turma mesmo, tinha gente que era nível superior ao conhecimento mais do que eu, muito, muito, só que tinha dificuldade de se comunicar, tinha dificuldade de apresentar um trabalho, coisa que a gente ficava se perguntando, né, por que disso? Pois é, isso até Eu me lembra uma outra história de quando a gente foi para São Paulo, que eu tinha até comentado, quando eu estava indicando o livro, eu até comentei também, né, para uma amiga minha, que a gente tinha passado, que foi quando tu levou aqueles bombons de cupuaçu, né, então, para quem não conhece a história, a gente foi um dia para São Paulo, eu, Léo e outro colega, e o Léo levou uma sacola plástica cheia de bombom de cupuaçu que o pessoal produz aqui na região. Até então a gente não sabia para que o Léo estava levando esses benditos bombons, né? Então, para todo canto que a gente ia, o Léo levava essa sacola de bombom e começava a distribuir ali, conversar com o pessoal e fazer o network dele e entregar cartão e não sei o quê. E a gente foi para um evento de uma empresa muito grande, na verdade a maior empresa da América Latina. E não era tão simples você entrar lá para conversar com o pessoal. Você tinha acesso ao hall onde você tinha pagado, né? Então você conseguia ver as atrações da feira que você tinha pagado para ver ali. Mas a parte da empresa mesmo, os funcionários da empresa não era tão acessível. E quando eu dou por mim, o Léo estava lá dentro do lugar onde o pessoal estava, do pessoal da empresa estava, comendo bombom de cupuaçu, mas o pessoal, e conversando como se fossem grandes amigos, né? Então, isso mostrou, por exemplo, eu vi até a partir daí que simplicidade é algo fundamental, né? Para a gente conseguir chegar em algum lugar, para a gente conseguir entender, para a gente conseguir se adaptar. Dali a gente tirou um monte de brinde, de um monte de coisa que a gente trouxe para casa depois. A gente tirou um monte de network, a gente conseguiu se conectar com profissionais que normalmente a gente não chegaria próximo por estar num evento que era um espaço limitado, né? Por ser profissionais que a gente não podia estar ali tirando foto, conversando o tempo todo. A gente conseguiu se conectar com pessoas de uma empresa gigantesca, enorme. E os funcionários, alguns dos funcionários passaram o número para quando a gente chegasse aqui no Acre mandar o bombonzinho de cupuaçu para eles depois, né? Então, uma coisa muito simples, né? Um bombonzinho que a gente compra aqui, que o pessoal faz aqui manualmente. Não, geralmente outras pessoas teriam vergonha de sair com a sacola no meio da rua, principalmente de entrar num evento desse nível, né? Um evento mais voltado para executivos e tal, com uma sacola cheia de bombom e sair distribuindo, conversando ali. Mas eu vi que a simplicidade levou o Léo a ter acesso, a conversar, a fazer network com pessoas que a gente não faria normalmente, né? Isso se repetiu agora também, não sei se foi em outubro, novembro, quando a gente foi para Floripa, que estava tendo a distribuição dos bonequinhos lá de pelúcia, né, de uma outra empresa, que eram uns bonequinhos bem, bem legal mesmo. Tipo, todo mundo tava querendo um brinde daquele, só que era limitado. Você tinha que pegar uma fila enorme para pegar o bonequinho. E quando a gente chegou lá no final da fila, na nossa hora de pegar o boneco, não tinha mais, tinha acabado. Aí o Léo pegou a sacolinha dele, lá de bombom que ele tinha levado de novo, foi lá, entrou. Quando eu dou por mim, o Léo já tava com a mão no pescoço do cara lá da empresa, conversando e dialogando, e voltou com a sacolinha cheia de bonequinho, né? Então já conseguiu lá os brindes, que eu não sei de onde eles tiraram, eu não sei se era reserva, o que era, mas até hoje eu tô aqui com o meu jacarezinho aqui de pelúcia em casa, e vi isso também como algo bem legal, algo que
me motivou, que me ensinou muita coisa, né? Que principalmente a simplicidade é, como já diria lá o nosso amigo Leonardo da Vinci, é o ponto mais alto da sofisticação, né? O outro Leonardo aí falando de simplicidade, de Leonardo para Leonardo. Ok. Então, isso foi bem legal. E essa situação, ô Francisco, do bombom, ela começou porque eu tenho medo de falar. Eu tenho um problema de me comunicar muito grande, porque eu tive uma situação dentro da sala de aula que eu fugi da sala de aula. Eu até conto no livro, né, que eu pulei o muro da escola, fugi por causa de um seminário. E até hoje, quando eu vou falar com alguém, assim, quando eu vou dar o primeiro passo, eu não sei como começar. Eu fico nervoso, eu fico tímido. Aí o bombom de cupuaçu é uma tática que eu aprendi que todo mundo gosta de doce, né? É difícil o cara rejeitar um doce. Então, quando eu dou o bombom, já é uma nossa... O meu primeiro passo, pelo menos, é perguntar pro cara se ele gostou, né? Gostou? Então, daí começa a conversa. Então, é mais fácil eu esquecer a roupa do que deixar os bombons. Então, o bombom é sagrado para viajar com ele. E Legal. como a última viagem eu esqueci do lençol, né? Levei os bombons. Na viagem que a gente foi para Florianópolis, né? Show de bola. Rio Medonho. Mais uma lição de como se adaptar, né, a determinada situação. Tem vergonha de falar, leva um bombom de cupuaçu e tu já vai abrir portas para ti aí. Inclusive, Mas é verdade. já lembrei até de outra história, como no dia que a gente foi lá num outro lugar que eu não vou nem falar o nome aqui, bem famoso lá em São Paulo também, onde ficam algumas empresas de tecnologia, né? E não abriram a porta para a gente entrar, porque a gente estava, digamos que em trajes não adequados para entrar ali naquele local, né? E como a gente burlou também toda essa situação, foi lá depois e até é engraçado, a gente foi no shopping, né, atrás de comprar uma roupa mais adequada e tal, e como toda essa história foi bem divertida, e como a gente chegou lá de novo depois, se vestindo de outra forma, e a porta simplesmente abriu, não chegou mais nem segurança, a porta abriu do nada, ninguém nem sabia como tinha abrido, e a gente conseguiu entrar lá, e de repente tu, de novo, conseguiu fazer amizade com todo mundo lá, com um cara que era dono da maior indústria de papel do Brasil, tava lá o Leonardo, comendo bombons, sentado com o cara, conversando e rindo, e contando umas piadas lá, que o cara tava rindo o tempo todo, né? Então isso mostra muito como conexão é importante com outras pessoas, se adaptar é importante também, e como você ser simples, aderir à simplicidade, talvez seja algo fundamental para essas situações, né? E como isso te ajudou a fazer um monte de networks, como a gente já fez um monte de viagens juntos ao redor do Brasil, sempre levando um pouco do que a gente trabalha, e como em todos esses lugares a gente consegue chegar, consegue ir até lugares em que geralmente a gente não chegaria se a gente não precisasse, se a gente não tivesse toda essa simplicidade, né? Então, isso é bem legal. Sim. Eu fico feliz pra caramba. Ah, e o que que tu tem, o que que tu tirou do livro que tu vai levar para tua vida toda? Eu acho que a minha lição principal foi motivação, a lição principal, uma das lições, né, principais foi motivação, tá? Se manter motivado sempre é essencial para que você não desista, para que você não fique depressivo, para que você não pare de tentar, né? Se manter motivado. Criatividade também foi outra lição gigantesca que eu tirei, né? E principalmente olhar mais para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque as pessoas podem ter uma dificuldade que a gente nem sempre enxerga, mas que a gente precisa estar atento, e principalmente saber como mostrar as nossas dificuldades para as pessoas que podem nos ajudar, né? E eu vi muito isso em tu também, né? Tu conseguiu, em alguns momentos, mostrar, ó, eu tenho essa certa dificuldade, e não ter vergonha disso, né? Eu acho que é o ponto fundamental, né? Superar, adaptar, como o nosso amigo Patrick está falando aí, são coisas que eu acho que todo mundo que leu o teu livro vai conseguir entender, vai conseguir observar aí. Então, bem legal isso aí. E a parte do livro que me chama, que eu fiz ele, eu tenho um objetivo principal com esse livro.
Um deles foi para falar sobre aprendizagem. Realmente é porque o que eu quero com ele é levar uma melhoria para dentro da sala de aula. O meu maior sonho, meu objetivo principal de vida é transformar a sala de aula no melhor lugar do mundo para os alunos. Eu quero que o aluno chegue dentro da sala de aula, quando ele sai, chegar em casa, é como se ele tivesse chegado de um campeão de futebol. Por exemplo, você já viu algum aluno chegar em casa e falar: pai, mãe, eu aprendi geografia, aprendi muitas coisas legais? Não é, né? Então, o objetivo do livro é mostrar isso, que dá para fazer a sala de aula o melhor lugar do mundo. E, Francisco, está faltando 20 segundos aqui para acabar. A conversa foi tão rápida que eu nem vi. Pois é, né? Então, muito obrigado, cara. Eu quero agradecer todo mundo que participou aqui da live. E valeu por tudo, Francisco. Valeu, Até Léo. mais. Valeu, pessoal que está acompanhando.